Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Bom dia, família Gotas de Esperança. Mais uma sexta-feira com muita alegria aqui no Gotas de Esperança, né? Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, e sempre aqui com uma reflexão em torno da mensagem do Cristo, uma mensagem de Emmanuel, né, que estamos estudando na obra Religião dos Espíritos, e hoje aqui na companhia desses queridos amigos aqui, Wanda e Nelson Tavares. Wanda, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Marcos. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Vamos ao trabalho que nos espera aí nessa manhã de sexta-feira. Isso aí, Wanda, como se diz, sextou, não é isso? Nelson, muito bom dia, alegria em tê-lo novamente aqui conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Wanda. Bom dia para todo mundo que está no Brasil e boa tarde para quem está aqui em Portugal. Aqui já é Verdade. sim, 1h06 agora. Bom dia a todos. É isso mesmo. Boa tarde aí para você e para todos os nossos amigos daí. E também, né, aqueles que estiverem em outras terras, lá no Japão, boa noite, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, não é isso? Muito bom. E nós já estamos aqui também, em muito boa companhia, recebendo já aqui nossas irmãs e irmãos. Aqui a Dercy Barrios, ela trazendo o seu bom dia. Seja muito bem-vinda, Dercy. Aqui também o Grupo Espírita Amor e Caridade, lá do nosso amigo, irmão André Matos. Bom dia, família Gotas de Esperança. Uma cesta de luz e paz para todos. Isso mesmo. Aqui também Milene Pacheco conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Também aqui a Rosalva Barbosa, já deixando também o seu bom dia. Seja bem-vinda. Também a Delza Maria. Bom dia, família Gotas de Esperança. Aqui conosco também a Maria Azevedo, seja bem-vinda. Muito bom, Maria, estarmos juntos. Aqui a Sandra também trazendo o seu bom dia. Bom dia, família Gotas de Esperança. Muito amor e luz em nossos corações. Isso aí, Sandra. Aqui também a Lena Poubel. Bom dia para todos, seja muito bem-vinda. Eu estou falando bom dia, mas de repente podem estar em Portugal também, né, Nelson? Então, bom dia, boa tarde aí. Como aqui para Maria Cristina, ela está na Alemanha. Bom dia aí, Cristina, um dia de alegria e boas reflexões. É isso mesmo, a todos nós. Aqui também o André completando. Bom dia, Wanda, Marcos e Nelson. Marcos, estou emprestando a Wanda só por hoje. Tranquilo, André, mas pode emprestar sempre, que a Wanda é sempre muito bem-vinda também, né, Wanda? Aqui nossa amiga Filomena, do canal Consolar e Esclarecer, trazendo seu bom dia. Bom dia, família Gotas de Esperança. A Luna aqui conosco também. Sextou, Luna, é isso aí. Bom dia, boa tarde e boa noite, mundo. É isso aí. Aqui a Filomena mandando mais uns coraçõezinhos aqui para nós. Retornando aí para você, Filomena. E a Maristela Amaral também aqui trazendo o seu bom dia. Seja bem-vinda também. E por agora vamos dar bom dia então a todos que já chegaram, aqueles também que porventura não tenham se manifestado, sejam todos bem-vindos. E depois ao longo do programa nós vamos colocando aqueles que forem chegando, não é isso? E hoje nós temos então mais um texto de Emmanuel, uma reflexão, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes, um tema bastante importante, né, que nos afeta a todos diariamente, né? Então, cada palavra trazida aí pelo Emmanuel não tem uma letra, uma vírgula colocada que não tenha um sentido, né? Um sentido muito importante para todos nós. Aqui chegou ainda mais um pouquinho aqui, ó. Lirinha Furtado, bom dia para todos com a paz de Jesus, seja bem-vinda. Aqui também a Geni Tavares, trazendo seu bom dia. E a Lirinha fala de Nova Russas, lá no estado do Ceará. Seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco. Então vamos lá, né, ao nosso texto de hoje. Passar aqui a palavra à Wanda para fazer a leitura e depois a nossa prece, tá ok? Vamos ao trabalho. Do livro Religião dos Espíritos, a lição 14, Censura. Reunião pública de 27 de fevereiro de 1959, questão 903 do Livro dos Espíritos. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho
sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões extinguir. Misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar. Ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. E compreenderás, certamente, o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Emmanuel. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, estudando os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Agradecendo, como nos lembrou a música de abertura do programa, a Kardec e a todos os espíritos que contribuíram para que esta doutrina de luz chegasse até nós. Que eles recebam o nosso abraço, cheio de gratidão e carinho, e que continuem firmes no trabalho do bem, no propósito de nos auxiliar a sermos melhores a cada dia. Que o estudo de hoje traga para nós esclarecimento, para que nós possamos permanecer firmes também no propósito de seguirmos fiéis aos ensinamentos do Cristo, contribuindo para a transição planetária, mas, sobretudo, para a nossa transformação. Abençoe a cada um de nós, Senhor, nas necessidades mais íntimas que trazemos escondidas em nossas almas. Abençoe o planeta Terra, que ora passa por tantos momentos difíceis. E fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado aí, Wanda. Vamos lá, então, passar a palavra aqui ao Nelson. Nelson, fique à vontade. A sala é toda sua. Obrigado, Marco. Obrigado, Wanda. Obrigado mais uma vez a todos os amigos do programa Gotas de Esperança, de estar aqui de novo para refletir, para pensar, para trazer um pouco de Jesus nessa história de censura, que é um tema tão atual. Aí no Brasil, então, está fervilhando esse tópico censura. Essa semana aí saiu algumas questões relacionadas ao marco da internet. Então são temas ótimos para a gente trazer Jesus. Por que trazer Jesus? Para a gente sair do papo de barzinho ou papo do café. Nada contra o barzinho, nada contra o café. Aliás, eu não sou do barzinho, não. Do café eu estou dentro. Café com bolinha é muito bom. Só que, normalmente, no barzinho, no café, a gente tem aquele papo mais superficial. A gente entra naquele julgamento, é um lado, é outro lado, e analisa com um olhar enviesado, muitas vezes. E é muito fácil cair nessa questão superficial. E Jesus não tem nada de superficial, pelo contrário. Jesus tenta trazer uma amplitude, nos ensinando aquilo que a gente ainda não sabe, que é o amor ou é o amar. E a história de censura, de julgamento, de apontar o dedo, de restrição, de limitação, de proibição, não tem nada a ver com Jesus. Talvez isso seja uma evidência daquilo que nós necessitamos aprender para evoluir, para crescer nessa direção do amor. Porque tolerância é uma palavra que Jesus
bate muito na tecla. E falar de tolerância, às vezes, a gente entende como algo pequeno, não dá o real valor, o real sentido para a tolerância. Tolerância, pessoal, é amar. Tolerar é amar. A gente entende ainda muito o sentido do Cristo, do amar ao próximo, nesse amor passional, muito relacionado às referências que nós temos daqueles que nós amamos, que sim, às vezes é um filho, é um parente, é um animal, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o tio, a avózinha. Só que há várias maneiras de amar e tolerar é uma delas. Intransigência, censura, vai na direção contrária. Porque mostra talvez a nossa intolerância ou a nossa não capacidade de compreender e respeitar o próximo. Porque não é sobre concordar. Atenção, não é sobre concordar. A gente não precisa concordar com o próximo. Mas o dever do amor, ou a busca do amar, vai no sentido de compreender, respeitar e tolerar. Eu estou com uma camisa azul e branca aqui, ok? Então, isso para mim eu gosto. Mas vamos dizer que o Marco estou vendo ali que ele está com uma camisa vermelha. Só para dar um exemplo bobo, tá, pessoal? E talvez eu não goste de vermelho. Ele talvez não goste da camisa azul. Agora, a partir do momento que eu vou censurar ele, que eu vou utilizar da minha força direta ou indireta para vedar ele, para proibir ele de estar com a camisa, que é a cor que ele escolheu, ou vice-versa, aí já começa a mostrar talvez a nossa intransigência, a nossa intolerância, a nossa falta de capacidade de amar. E eu vou tentar trazer um pouco aqui de Jesus nessa história de amor, para mostrar o quanto a gente está distante dele. Não para a gente se sentir mal. A ideia aqui não é olhar para Jesus no sentido comparação. Porque se for para comparar, pessoal, vai dar ruim, a gente vai se sentir mal. Jesus não é para comparar, é para se inspirar. É o modelo, o exemplo e o guia. Então, perceber qual é a nossa distância em relação a ele e caminhar nessa direção. Quando ele nos estica o braço e nos clama, vem, levanta e anda, vem comigo. Tamo junto. Eu seguro a tua mão. Mas para isso tem que fazer esforço. E tem que identificar primeiro o que está de diferente. O que nós fazemos enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto comunidade, que está diferente daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Eu acredito, a gente estava aqui no bastidor, aqui com o Marcos, falando um pouquinho, muito rapidamente, mas eu acredito que a gente está muito distante ainda de compreender e entender o real sentido do amor nessa compreensão do livre-arbítrio. Compreender aquilo que a espiritualidade nos clama e nos respeita. É o livre-arbítrio. O desenvolvimento do espírito é através do livre-arbítrio. Fomos criados simples e ignorantes pelo mesmo Pai e estamos na nossa caminhada rumo à perfeição. E como é que faz isso, Nelson? Fazendo escolhas. Fazendo escolhas é escolhendo o que eu quiser, utilizando o meu livre-arbítrio. Às vezes são mais escolhas que nós fazemos. E caímos e nos machucamos. E temos que refazer até aprender. E esse é o processo natural. Agora, a partir do momento que a gente está boicotando o próximo, dizendo que ele está errado na escolha dele, aí é algo muito sensível. Que a gente vai cair aqui num limiar muito difícil de identificar entre censura, educação ou lei. Até porque, lembrando que leis dos homens são factíveis de mudança, estamos em constantes mudanças. Seja no Brasil, ou seja aqui em Portugal, ou seja lá na China, cada país tem a sua lei, cada país tem a sua interpretação, e essas leis também vão mudando. Mas o que eu quero tentar trazer aqui é a lei de amor, que é a lei do Cristo. Que essa, desde que ele trouxe, sempre foi assim e sempre vai continuar. Para a gente tentar se espelhar nessa lei de amor e buscar nos aproximar. Não para criticar a lei do nosso país, o que é que seja, mas enquanto indivíduo, principalmente,
Porque a reflexão aqui, pessoal, não é para analisar a sociedade. Claro que a sociedade é um construto de nós indivíduos que fazemos parte dela. Mas olha só, primeiro, para começar, analisa aqui dentro, ó, analisa você aí, o Nelson se analisa aqui. E busca entender o quanto que a gente está intransigente, intolerante, ou está respeitando o próximo, as escolhas do próximo. Percebendo o quanto muitas vezes a gente cai na censura, no julgamento, num automatismo, nem percebe, já está lá, já está fazendo, porque é o nosso automático ainda. Por quê? Porque isso mostra um retrato da nossa maturidade, da nossa evolução espiritual. Simples assim. A gente estava comentando aqui, vou abrir um parênteses, a gente estava conversando aqui, eu e o Marco, sobre programas na televisão. Isso é interessante, porque as pessoas criticam muito. Programa de baixa qualidade, não acrescenta em nada, e que absurdo. Mas o programa só entrega aquilo que nós consumimos. Talvez nós não indivíduos, mas enquanto sociedade, enquanto meio. O escândalo é necessário, mas há de quem cometer. O que mais tem é escândalo. O que chama atenção é escândalo. Estava lembrando de um programa que fazia muito sucesso no Brasil, quando eu era mais jovem, que era o Você Decide. Você Decide é a tribuna do povo. É o julgamento, que todo mundo ia lá, corria para o telefone para ligar, via uma história e condenava, censurava, julgava. Atire a primeira pedra, nos clama Jesus. Falei de tribuna do povo, tem um programa aí no Brasil, agora que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Pronto, fiquei sabendo porque eu vi aqui sem querer no YouTube, eu acho que, se não me engano, no SBT. Se chama Tribuna do Povo. Vamos julgar. E o julgamento, pessoal, é direto, automático. Não só nesses programas, quantos programas retratam. Eu não estou aqui para criticar o Tribuna do Povo ou Você Decide. A ideia não é ficar criticando ninguém, não estou querendo julgar. Mas é para a gente fazer essa leitura e identificar, ou nos identificar enquanto sociedade. Tem muita gente que gosta do BBB, da Fazenda, como é que é o nome? Esses programas de reality show, não é nem para assistir o reality show, mas sabe para quê? Para na hora da votação, aquela desgraçada, aquela merece, aquele não. Para exercer o voto do julgamento. Ou assistir o programa de fofoca, para quê? Para saber da vida alheia, para dar pitaco. Dar pitaco mental, ou tem gente que fala com a televisão, ou tá com alguém do lado, ou vai pro cafezinho depois e fala: fulana, você viu? Ela separou. Aquilo foi traição de certeza. Isso é um mau caráter. Ela merecia. E a gente cai facilmente porque vibramos assim, ainda enquanto sociedade. Por que isso? Porque estamos distantes. E está distante porque a gente ainda não aprendeu. Porque o mestre nos clama e nos convida à felicidade. A proposta do Mestre Jesus é: sejamos felizes. Quer ser feliz? Vem comigo. Simples assim. Mas a gente permanece talvez distante, reclamando. Vibrando no julgamento, na pedra, na censura ao próximo e reclamando: por que eu não sou feliz? Que a vida é uma desgraça, que tudo é errado. Mas não busca se esforçar para mudar. Então a ideia aqui, primeiro, é a gente nos identificar enquanto espíritos que somos, o momento que a gente vive, o que nós vibramos, o que nós consumimos. O consumo é um ótimo retrato para a gente perceber qual é o nosso quilate espiritual, qual é a nossa batida, aonde é que a gente está, que escolhas a gente está fazendo. Será que a gente está na ideia da censura ou a gente está na ideia do amor, do respeito, da tolerância ao próximo? Esse é um questionamento importante para a gente fazer. Mais uma vez, vamos separar tolerar, respeitar de concordar. Eu não preciso concordar com a camisa do Marco ou da Wanda, mas cabe a mim amá-los respeitando as escolhas deles para a camisa que eles querem colocar. A partir do momento que isso passa a me incomodar, eu não tolero, eu passo a criticar a Wanda e o Marco, exercendo a minha influência, o meu poder, para censurar eles,
e falar assim, não, se eu dirigisse o programa aqui, eles nem entravam com essa camisa. Camisa assim não entra, tem que ser uma camisa aqui, ó, como minha, porque essa é a minha camisa certa. E atenção, aí uma discussão mais profunda ainda, certo e errado. Certo e errado, a gente vai se espelhar na lei de Deus, a lei de amor que o Cristo nos traz. Porque a concepção de certo e errado vai mudando muito. Vai mudando muito. Esse é um tema muito polêmico para a gente entender aqui. Até a concepção de certo e errado muda de acordo com o indivíduo e dentro do próprio indivíduo de acordo com a maturidade dele. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Provavelmente você que está me escutando, está me vendo, fazia ou realizava coisas há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás e você achava que era certo o que você está fazendo. Mas hoje você já mudou a sua postura, por quê? Porque você caminhou, experienciou, tem uma outra maturidade, está num outro momento e olha para trás e fala assim, nossa, Nelson, quanta besteira que eu fazia e eu nem percebia. Mas naquele momento você achou que você estava fazendo a coisa certa. E agora você mudou o seu ponto de vista em relação ao certo e errado. E isso, pessoal, demonstra a nossa evolução enquanto indivíduos, enquanto espíritos. O que eu quero dizer? Quero dizer que tudo que o Nelson acredita hoje, que a Wanda acredita hoje, que o Marco acredita hoje, que você acredita hoje, talvez amanhã ou depois você vai reconsiderar e vai perceber o que a gente está fazendo agora é um monte de besteira. E está tudo bem. Está tudo bem, porque esse é o sentido evolutivo, a maturidade do ser, rumo à perfeição. A experiência e as escolhas e a reflexão e a maturidade. E o que a gente pode fazer com isso? É caminhar, espelhado, claro, no Mestre Jesus. E por isso que é um exemplo a ser seguido, como diretriz. Lembrando, espiritualidade de luz, o teu mentor, o teu anjo da guarda, que já caminhou, já está mais avançado do que você. E do que eu também, todos nós. Por isso que ele está em cargo de nos auxiliar. Nesse momento, o que ele faz? Ele nos inspira. Ele nos ajuda, nos direcionando a fazer as escolhas certas, no caminho certo, no caminho do amor, no caminho do bem, do bom. Mas ele, de forma alguma, nos censura. Porque ele respeita as nossas escolhas, por mais equivocadas que sejam. Atenção, porque às vezes a gente faz um monte de besteira, umas escolhazinhas que não são nada legais. Mas a partir do momento que a gente busca estar se conectando com o bem, com o bom, é o canal aberto e direto que ele tem para nos influenciar. Como também, quando a gente se vincula com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, com as nossas pequenezas, e vai se afastando, bloqueamos o canal. O que o nosso mentor, o nosso espírito, nosso anjo da guarda, o nosso espírito de luz faz? Ele se retira e fica assistindo, com muito dó, com muita pena, mas ele não censura. Por que nós censuramos ainda? Por que nós censuramos ainda? Eu acho que é aqui que está o retrato para a gente perceber o quanto nós somos pequenos ainda com a questão da restrição do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, pessoal, é livre escolha. Cada um escolhe o que quer e tem o resultado, a consequência que for. Essa é a lei de ação e reação, é o plantio e a colheita. Simples assim. Ah, mas ele está plantando errado, ele está plantando caco de vidro. Que pena, vai cortar a mão. Se eu puder orientar e ajudar, eu vou falar, olha, não planta caco de vidro, não. Você vai se machucar. Lá na frente você vai meter a mão e vai se cortar. Preste atenção. Com muito amor que às vezes a gente tenta ajudar. Mas a pessoa está fazendo a escolha dela. Eu não vou censurar ela, eu não vou obrigar ela a não plantar o caco de vidro. Porque talvez ela precise desse momento de lá na frente cortar a mão e se arrepender e falar, poxa vida, eu tenho que reconsiderar aqui o meu plantio, de repente é melhor plantar aqui um morango. Porque na frente vai ser mais interessante comer um morango do que cortar a mão como eu estou me cortando hoje. E isso é o sentido da evolução, que é natural. O que não é natural é a restrição. O que não é natural é o cerceamento, o que não é natural é obrigar o outro a não fazer aquilo que ele não quer fazer, ou aquilo que ele não
que ele não considera importante naquele momento da vida dele. Importante lembrar aqui, só abrir um parênteses para a gente não falar um pouco de educação. A censura, nesse caso, censura não é bem o nome censura, educação. É muito bem-vinda quando nós temos um espírito que vem aos nossos braços enquanto crianças, e ali temos, dentro da nossa concepção, dentro das nossas verdades, passar o melhor para essa criança e sim, muitas vezes, censurando um comportamento, uma atitude e mostrando diferente. Aí é uma outra dinâmica, ok? É uma dinâmica do pai educador, o responsável, para passar o melhor para aquele espírito, muitas vezes, que tem ali uma ascendência que não é muito legal, que está demonstrando um caminho que não é muito certo. E esse sim é o papel de amor, como um influenciador, digamos assim, diretamente, através da educação que os pais podem realizar com os filhos. Agora, fez 18 anos, que já é maior de idade, você já deu o seu melhor e já ensinou, depois o que você pode fazer? É aconselhar. Aconselhar. Mas não tolir. Por mais duro que seja. Por mais duro que seja. Principalmente com as pessoas que nós amamos. Aquele que nós amamos é muito difícil, muitas vezes, ver que o fulano está fazendo besteira, que vai dar ruim, que você, pela sua experiência, você sabe que esse carro está descontrolado e acelerado, que vai bater no muro, e que a pessoa vai se arrebentar e vai se machucar, e você, com muito amor, desesperada, quer arrancar ela do carro e falar, não vai, sai daí, não entra nesse carro, vai dar problema, eu já tive aí, eu estou vendo, preste atenção, o pai te ama, a mãe te ama, a tia te ama, teu irmão, escuta. E ainda assim, às vezes, as pessoas vão lá e fazem o que querem. Atenção, duro demais, duro demais. Mas é respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Entender o momento evolutivo de cada um e não censurar. Por mais duro que seja, entender que talvez, aquela pessoa necessite passar por essa experiência para aprender, porque pelo diálogo, pelo conselho direto não tá acontecendo. Seja o conselho do mentor, ou seja o conselho de uma pessoa próxima que ama e está mostrando o caminho certo, ainda assim ela está na convicção dela, na rebeldia dela, está querendo escolher o caminho dela. O que a gente pode fazer? Deus abençoe. E está do lado. Quando a pessoa se arrebentar, ajudar ela a fazer os curativos. E não dizer depois, que esse é o normal também, vou dizer aqui, ó, muita gente vai se identificar, falar, depois que bate o carro, fala, tá vendo? Bem que eu avisei, olha aí, ó, se arrebentou, né? Olha lá, eu falei que ia se arrebentar, e agora? A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é acolher com amor. Entender o que Jesus nos ensina. Perceber o quanto que a gente aprendeu com Jesus ou está distante dele. A época que nós vivemos, o momento atual, no mundo como um todo, tá? Eu vou falar de Brasil, mas vou falar no mundo como um todo. É a época do cancelamento. A época do cancelamento. O que é a época do cancelamento? O que é isso? É o julgamento, é a sentença e a condenação. Fulaninho tem a opinião dele, falou alguma coisa. Eu não gostei, eu não concordo. Eu não só discordo daquilo, que está tudo bem, como eu passo a atacar ele e me mobilizo e ganho forças, me reúno com outras pessoas para cancelar o fulano, envolvido no ódio. Aliás, tem até um post agora que eu vi de ontem para cá, só abrir um outro parênteses aqui que eu acabei de lembrar. Um post desses memes, né, falando sobre política. Não interessa quem é o político aqui, mas só para a gente perceber. É um casal junto, abraçado, aí dizendo assim, é o ódio contra o fulano que nos une. E é engraçado porque é uma piada, mas é uma verdade, é uma tristeza. Quantos de nós nos unimos pelo ódio de alguém ou de algo que a gente não concorda e não respeita, não tolera e quer cancelar, quer tacar pedra. A gente está atacando pedra, alguém está atacando junto, a gente vai se unindo e se reunindo no ódio. E é verdade, o ódio reúne. Mas o amor também reúne do outro lado. E aí voltamos a Jesus.
que Jesus nos ensina? Será que foi ódio? Ou será que foi amor? O que vibra, o que fala alto aqui dentro? Faz uma leitura e percebe aquilo que esquenta a tua cabeça, às vezes, vai te dizer muito sobre você. O quanto você não tem a capacidade de tolerar. Desde criança eu escuto, todo mundo sabe essa frase, é uma frase muito verdadeira. Não se fala de futebol, religião e política. Hoje em dia, política que virou a grande evidência, né? Mas futebol, religião e política. E por que não fala? Será que é um assunto velado? Por que a gente não pode falar sobre certos assuntos? Eu vou dizer por quê. Porque a gente não tem a capacidade de tolerar e de amar e de respeitar o próximo. Porque se eu sou torcedor do Flamengo e o Marco é torcedor do Corinthians, pronto, já vira um problema. Eu não consigo respeitar ele, ele não consegue me respeitar, eu começo a odiar, a gente começa a brigar, se xingar e até dar um tiro um na cara do outro. De religião, a mesma coisa. Porque a minha religião, a certa e a sua é errada, eu vou te atacar. Quantos de nós atacamos, mesmo aqui no meio espírita, pessoal? Mesmo aqui. Ah, porque o fulano é evangélico, não sei o quê, já... coitado. Aí começa. Começa a tacar pedra. Começa o julgamento. Ah, porque está roubando dinheiro, está enganando, porque isso, aquilo. Estou falando alguma mentira? É fácil demais cair nessa vala do julgamento. Muito fácil. Difícil é amar, difícil é compreender. Difícil é ter um olhar compreensivo. Política, a mesma coisa. Política, então, é o retrato. Famílias que se dividem, amigos, casais, imagino eu, pessoas que não conseguem tolerar o pensamento diferente do que a gente pensa. Mais uma vez, a gente não precisa concordar com o próximo, mas a falta de tolerância, a censura, o julgamento, a crítica, vai mostrando o quanto nós estamos ainda imaturos, espiritualmente falando. Quanto nós precisamos aprender ainda com o Mestre Jesus, que vai aqui nos dando a diretriz para o nosso caminhar. Porque a pedra está na mão e a gente nem percebe. Atire a primeira pedra. Hoje, talvez, a gente não jogue mais pedras, ainda bem, físicas. Muita gente ainda ataca a pedra física. Mas a pedra está aqui, ó, a pedra mental. A intolerância. Quando eu sou espírita e passo a criticar o evangélico, o católico, um bandista, ou quem quer que seja, estou tacando pedra. Quando eu sou flamenguista e estou criticando o corintiano, eu estou tacando pedra mental. Quando eu sou de direita ou sou de esquerda e estou tacando pedra no outro porque é de uma outra convicção política, eu estou tacando pedra. Ou eu compreendo o próximo, mesmo sem concordar. Alguém já viu esse filme por aí? Não. Será que eu estou falando uma coisa muito além da nossa realidade? Difícil é caminhar pelo amor. E a proposta que a gente tem aqui com a doutrina espírita, e nesse desmembrar de Jesus, é entender e colocar na prática no dia a dia. Porque senão fica o Jesus lá do centro espírita, lá da missa, uma vez por semana só, eu vou lá tomar uma água frutificada, lá tomar um passe, aí eu vou lá com o padre, ele faz uma bênção lá, uma água benta, e faz uma canção, eu comungo, e só ali, naquele local. O resto, mundão, vida louca. Aí eu vou aí tô para jogo. Aí é diferente. Aí lá dentro eu tenho aquela postura. A proposta da doutrina espírita, como eu interpreto, é aproximar Jesus para toda essa discussão no dia a dia. Na história do Flamengo, do Corinthians, na história da política, na história que for. Na história do julgamento que a gente entra no automatismo na nossa vida e nem percebe. Censura tem muito a ver com violência. Exatamente com essa violência do não respeito ao próximo. E o Brasil, principalmente, vive agora um momento muito sensível, penso eu, vejo as notícias aí, esse momento muito atual,
acho que foi agora 2, 3 dias atrás, que está em votação a história do marco da internet, e que, de novo, eu não estou por detalhes, mas beira, digamos assim, no mínimo, uma censura. Não sei. Não posso opinar aqui, e a ideia não é ficar julgando, atenção. Mas tenhamos atenção o quanto movimentos muitas vezes estão no sentido de boicotar ou de limitar a disseminação da informação, o livre-arbítrio, o ir e vir. E isso acontece, pessoal, vou sair do Brasil um pouco, tá? Em muitos países. Muitos países. Tem muitos países que não têm aqui a possibilidade de ter o WhatsApp, por exemplo, ou até tem em texto, mas não tem em vídeo. Mídias sociais, redes sociais, em vários países são bloqueados. Normalmente porque aquele governo X não quer que a informação se dissemine. Mais uma vez, eu não quero entrar nesse tópico do Brasil, porque vai parecer que eu estou tomando partido de um lado e de outro. Eu quero fazer uma análise mais ampla, não só de Brasil, como de mundo, e colocar Jesus como espelho. Mais uma vez, será que Jesus, com aqueles que Jesus não concordava, e era muito franco e muito direto, será que ele censurava e dizia assim, não, não, você não pode falar isso? Jesus fazia isso? Para mim, o mestre referência é ele. Então eu vou me espelhar por aí. Enquanto no Brasil agora também, há 1, 2 semanas atrás, para mim me incomoda, tá, pessoal? Eu vou dar aqui a opinião do Nelson, a reflexão do Nelson. A gente teve 2 casos aí, muito atuais, e eu quero trazer aqui para a gente trazer, mais uma vez, Jesus, a ideia da censura. A gente teve um músico e um comediante presos. A discussão, voltando ao boteco, ou o barzinho, ou o café, qual é? Não, porque aquilo não é música, porque isso não se faz piada, porque pronto. Olha só. Independente se a gente gosta da música ou não, independente se a gente gosta da piada ou não, para mim eu entendo como uma censura do livre-arbítrio. Eu posso não concordar nem com a piada e nem com a música. Mas a partir do momento que eu passo a prender alguém, será que isso não é uma censura? Interrogação. É um tópico que há diversas interpretações. Mais uma vez, é um limiar entre lei, educação e censura que eu acho que vale a discussão. E para qualquer discussão, nós temos as nossas crenças e os nossos valores, que nos regem ou que nos levam a enviesar para um lado ou para o outro, numa interpretação de vida e de mundo. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte: vamos nos espelhar em uma base, no Mestre Jesus. Ah, Nelson, mas os tempos são outros, e como assim? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Se Jesus fosse o governador e alguém fizesse uma piada, qualquer que seja, tem uma piada contra Jesus, será que Jesus ia mandar prender? Será que se alguém tocasse uma música e Jesus não gostasse, ou falasse o que fosse, falar, não, não, prende esse cara aí? Será? É por aqui que eu vou me espelhar. É o meu raciocínio, eu tento tirar por aí. Nem todo mundo vai concordar, porque são temas polêmicos, e o tema polêmico por si só é polêmico porque cada um tem uma opinião, tem um ponto de vista diferente. Mas eu acredito, fielmente, que para o desenvolvimento de nós espíritos, do simples ignorante à perfeição, ao amor, só acontece através de uma forma, através do livre-arbítrio e a capacidade de escolha de cada indivíduo para fazer o que quiser, por pior que seja. Por pior que seja. Essa é uma discussão que muitas vezes muita gente chega na doutrina espírita. Vou abrir aqui um parênteses para vocês. Que é assim, como é que Deus, que é um Deus bom, olha esse questionamento, vocês já escutaram isso aí. Como é que Deus é um Deus bom, deixa um Hitler da vida surgir e matar tantas pessoas? Ele não poderia ter retirado o Hitler antes de cometer tanta maldade, tantas mortes? Claro que poderia. Mas não tirou. E por quê? Aqui que está a questão. O livre-arbítrio de cada um.
O plantio é de cada um. E a colheita é natural. Permitir o livre-arbítrio de cada um de fazer as suas escolhas, para mim, é o caminho. Baseado, espelhado, sempre. Eu peguei um exemplo aqui dos mentores, eu trouxe até Deus agora aqui, numa pequeneza, numa reflexão, para tentar se basear ou sustentar esse raciocínio que Emmanuel nos chama a atenção mais uma vez, a censura como um lodo. E como nós censuramos o tempo inteiro. Mais um exemplo só que eu quero trazer aqui, que eu gosto desses exemplos atuais, e gosto de exemplos atuais para a gente dinamizar e trazer exatamente a doutrina espírita para o dia a dia, tentar trazer Jesus para os questionamentos. Teve uma outra notícia aí no Brasil que chamou bastante atenção, foi uma prefeita lá do Pará, não lembro da cidade agora, Marubá, Maritá, não sei o nome da cidade, mas está fazendo sucesso aí, pesquisa que vocês vão ver, que é uma prefeita que fez uma dancinha de biquíni lá no vídeo, tipo aquelas dancinhas do TikTok, né? Pronto. E aí, prego que se destaca, toma martelada, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, Marubá, Maritá, que eu nem lembro o nome, desculpa agora quem é dessa cidade, que é no Pará, se eu não me engano. Mas, como se destacou, a gente escuta falar. E aí começa o julgamento público. Ah, porque deveria fazer isso, não pode fazer aquilo. Como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo! E óbvio que uma enxurrada de crítica, uma enxurrada de reprovação, de julgamento, de condenação e de pedras sobre ela. Vamos lá. Você concordar ou não concordar com a prefeita que faz a dancinha de biquíni é um direito seu. E tá tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum. O problema começa quando? Quando você não concorda com determinada ação do fulano, do sujeito, ou no caso a prefeita, e passa a criticar ela e passa a jogar a pedra. Passa julgando, querendo censurar ela, se unindo aos outros que estão jogando pedra também, na coletividade, no apedrejamento da fulana, lá da prefeita, fazendo o que ela quer fazer da vida dela, que é o livre-arbítrio dela, e está dentro da lei. Ela não fez nada de ilegal. Independente de ela ser prefeita ou não, ela botou o biquíni e ligou a câmera. Então são exemplos assim bobos. Mas, mais uma vez, eu gosto de fazer esses exemplos para quê? Para nós nos identificarmos enquanto indivíduo, enquanto sociedade e perceber a nossa proximidade ou a nossa distância da tolerância, do amor, da compreensão, do respeito, independente se a gente concorda ou discorda. Não é sobre concordar ou discordar, é sobre amar. E para amar, respeito e tolerância é essencial. Na verdade, respeitar é amar, tolerar é amar. Criticar, julgar, censurar, está num outro oposto. Tá bom? Pessoal, agradeço aqui a reflexão, reflexões são importantes. E obrigado pelo espaço, espero que vocês tenham gostado. Não precisa concordar, não, mas tomara que tenha mexido aqui, porque a ideia é mexer e a gente trazer Jesus para esse grande bate-papo, para essa discussão. Obrigado. Nelson, só agradecer. Cortou o áudio. Não pode ouvir. O livro encostou aqui no teclado. Só agradecer realmente as reflexões que você trouxe, porque tem muita coisa realmente para a gente refletir, né? O nosso tempo aqui é de 1 hora, mas com certeza nós vamos levar conosco muitas reflexões ao longo do dia, da semana, né, da nossa existência, porque esse tema realmente é muito importante, né? Quando você fala da questão do livre-arbítrio, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? E quando você traz também a referência, né, como o Cristo como referência, isso é fundamental, né? Porque o julgamento, a censura ainda corre muito solto, né, no dia a dia, nas nossas, às vezes, invigilâncias, né, nos nossos momentos aí de
de sintonias não tão adequadas, né? Então, muito importante isso que você nos trouxe, né? E a importância do respeito, realmente, ao outro, né? A forma de pensar, a forma de se enxergar, a forma de se colocar, né? Isso é muito importante. É a base, né, da boa convivência, né? É a base da paz que todos nós buscamos, mas a gente ainda busca muito fora de nós, né? Quando, na verdade, as questões estão dentro de nós, como você bem colocou, né? Então, nós precisamos resolver primeiro dentro de nós. E a gente fica querendo resolver, consertar o outro, né? Em vez de entender que nós precisamos consertar a nós mesmos, né? Isso, Wanda. Tem muito disso ainda, né? Eu estava, até antes de te passar, Wanda, lembrando, você falou da questão da camisa, só vou fechar aqui o microfone para ver se diminui aqui a reverberação, mas você estava falando da camisa, vocês vão lembrar de um comercial antigo que era de camisa, né? E aí era uma reunião de trabalho e o chefe, numa reunião, faz o elogio, né? Ao Fernando, né? Bonita camisa, Fernandinho. Aí na reunião do mês seguinte, estava todo mundo com a camisa igual àquela do colega, que era igual a do chefe, né? Então, assim, só para a gente vendo que não é por aí, né? As coisas não... Cada qual tem a sua... Não existem dois seres iguais no universo, né? Cada qual traz a sua individualidade, precisa, né, ser, assim, compreendido, respeitado e, sobretudo, amado, como você também colocou, né? E aí também a dificuldade que a gente ainda vê, a dificuldade que ainda se existe, né, da reconciliação com o adversário. Isso está no Evangelho também, né? Reconcilia-te primeiro com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, antes, né, de que... Como que nós vamos querer ascender, né, nos elevarmos, se nós não conseguimos resolver coisas ainda, né, as questões da boa convivência, do respeito ao próximo, sem aprendermos a amar, né? Então, assim, a importância de que nós observemos atentamente. E a censura é isso, cada vez que a gente censura, a gente está indo na direção contrária, né? Então, o não censurar, né, é fundamental. Wanda, passando aí para você, desculpa, eu fui lembrando uma coisa, depois outra. Que nada, excelente te ouvir também, Marcos. Eu gostaria só de chamar a atenção na fala do Nelson, quando ele cita a censura que a gente tem que ter com os nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças que estão sobre a nossa responsabilidade. Puxar a sardinha um pouquinho aí para a evangelização. Pais responsáveis, levem os filhos. Não caiam na falácia de quando forem grandes eles escolhem a religião que eles quiserem. Quando eles forem grandes, eles vão escolher a religião ou não ter nenhuma. Mas enquanto estiverem sobre a nossa responsabilidade, vamos levar para a evangelização. Seja infantil, seja na mocidade. Mocidade, principalmente, é uma época, uma fase tão complicada, né? Eu aqui vivo as duas, a infantil e a adolescência, e a gente percebe quanto faz diferença a criança que é evangelizada. Não que ela seja melhor que ninguém, mas a gente está ajudando essa criança, formação moral, senso crítico. Então vamos ter esse compromisso de levar a nossa criança para a evangelização, o nosso jovem para a evangelização. É um compromisso moral que a gente tem de fazer isso pelos nossos filhos, pelas crianças e os jovens que estão sob a nossa responsabilidade. Esse tema, eu fiquei pensando, se Jesus fosse perder tempo criticando quem andou ao lado dele, ele não ia fazer metade do que ele fez aqui na Terra. Né? Eu me lembrei muito de Levi, se ele fosse ficar só criticando Levi, e tantos outros, né? O próprio Pedro, né? Tão rude, tão brigão,
né? E ele ia perder tempo com isso e ia deixar de fazer muita coisa para a gente. E eu me lembrei de uma historinha de uma mulher que uma vizinha se mudou para casa ao lado e todos os dias no café da manhã ela reunia a família, né, para tomar o café da manhã e ela olhava pela vidraça que dava para o quintal da vizinha e o comentário de toda manhã era: meu Deus, a vizinha pendurou os lençóis no varal, mas estão imundos, ela não sabe lavar os lençóis. O varal está ali repleto de lençol sujo. Não sei se eu vou lá ensiná-la a limpar os lençóis dela no direito. E a cada manhã era a mesma coisa. Uma certa manhã ela olhou pela vidraça e falou: marido, os lençóis estão limpos. A vizinha aprendeu a lavar os lençóis. E ele falou para ela: não, eu levantei mais cedo e limpei a nossa vidraça. Então a gente fica nessa de criticar, 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 mas a gente esquece de fazer o exercício de casa, né? De olhar para dentro e limpar as nossas vidraças. Que a reflexão de hoje não pare por aqui, né? Que a gente possa ruminar em cima das questões que foram trazidas para nós e que a gente possa entender que muitas atitudes que a gente critica no próximo fazem parte de nós também. A gente agradece a oportunidade, agradece essa manhã de estudo, as pessoas que estiveram aí conosco, que se manifestaram aí no chat, que estão aí nos ouvindo e participando, né, ativamente aí, e que a gente possa realmente refletir durante o dia, o final de semana, pelos estudos da semana que passaram aí por nós, mas são temas bem importantes que esse livro está trazendo para a gente. E fica o convite para outros companheiros que estão chegando, para continuarem. O Gotas é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, e tem outros programas também aí no canal do IDEAC, de outros parceiros que estão aí conosco. Vamos aproveitar, gente, para estudar, que a gente consiga colocar em prática também o que a gente está aprendendo. Wanda, muito bom. Realmente, esse é o ponto, né? A gente... esse é um programa, como diz a Roberta, né, na terça-feira, para a gente rever outras vezes, retornar, né? Para que a gente possa ir percebendo, sobretudo, né? Como estamos, né, diante desse tema, porque é isso, né? A gente precisa, normalmente, quando a gente enxerga, né, o problema fora de nós, é porque a gente está, de certa forma, se identificando com aquilo, né? Aquilo ainda nos chama a atenção justamente porque, né, nós ainda nos identificamos, né? Então, é muito importante a gente... E a repetição é muito importante, né? A gente sabe que cada vez que a gente lê, né, as obras espíritas, a gente vê com um olhar diferente, porque a gente também vai amadurecendo e compreendendo cada vez melhor, né? Mas, Nelson, eu sei que a gente está no horário, mas tem um comentário aqui no chat que é interessante também essa reflexão que a Letícia Nobre nos traz, porque ela faz uma reflexão sobre o próprio Jesus, né? Você fala de Jesus como uma referência, e ela traz aqui, a gente vive hoje essa questão de esquerda, de direita, né? Então, eu gostaria, assim, se você puder comentar um pouquinho, ela fala essas duas frases: Jesus era de esquerda e Jesus era praticamente um socialista. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, porque achei interessante, ela trouxe, você falou de Jesus, falou né, um pouco da questão também, mas eu acho importante a gente ainda, antes de terminarmos, né, falar um pouquinho sobre. Jesus não era nem de esquerda, nem de direita, nem do centro, nem para cima, nem para baixo. Jesus era pelo amor. O que acontece é que nós enxergamos o amor ou interpretamos o Mestre Jesus com uma ótica direcionada. Se aquele
flerta mais ou enxerga numa direita, ele vai ver pela direita Jesus. Aquele que enxerga e vê pela esquerda, vai ver pela esquerda. O outro pelo centro, o outro para cima, o outro para baixo. Isso é a nossa capacidade, penso eu, não uma crítica não, tá, Letícia? Mas limitada, atenção, é a maneira que o Nelson vê, você também não, a gente não precisa concordar, vou compartilhar o que eu vejo, de enxergar o Mestre Jesus com seus atributos de amor de uma forma ou de outra. Mas, no fundo, sem direita com esquerda, ou centro, ou para cima ou para baixo, o Mestre Jesus veio trazer o amor. Como nós interpretamos e enxergamos, é uma questão nossa pessoal. E não tem problema nenhum aquele que enxerga de esquerda e também não tem problema nenhum que enxerga de direita ou que enxerga no centro. Desde que nós tenhamos a nossa capacidade, seja ela limitada ou não, de enxergar esse amor na direita, na esquerda, para cima, para baixo, e exemplificar e multiplicar o amor em nós, aprendendo a amar aqui dentro, isso que é importante. O resto é uma mera escolha, um mero detalhe. Essa é a opinião. Essa é a minha leitura, pelo menos. Não, perfeito, Nelson. Obrigado aí. Também quero agradecer a Letícia, né, por oportunizar também e trazer essa reflexão. Letícia, seja muito bem-vinda ao Gotas de Esperança, viu? E gratidão a você por trazer a oportunidade dessa reflexão, né? Então é isso, né? Jesus, ele é o guia e modelo de toda a humanidade, independente, né, das nossas convicções, das nossas escolhas. Ele é aquele olhar amoroso para todos nós, né? Como ele disse, nenhuma ovelha se perderá, né? Ele estará conosco até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse, né? É fim de finalidade. O nosso objetivo é nos tornarmos espíritos de luz, né? E como vai dizer Emmanuel, né? Não se desfaz a treva sem luz. Então, é isso. Nós não vamos corrigir nada censurando, fazendo críticas ácidas, né? Agora, nós vamos modificar, sim, se nós amarmos. Se nós fizermos luz dentro de nós, aí sim, nós vamos estar ajudando, auxiliando. Gente, que manhã assim, inspiradora, viu? Gratidão aí, Nelson, Wanda, Letícia e todos os irmãos aqui, irmãs que estiveram conosco. Mas a hora chega, né? Então eu vou pedir, Wanda, para você fazer suas considerações finais, depois ao Nelson. E Nelson, a gente sempre pede ao convidado para fazer a prece depois das suas considerações, tá ok? Então, Wanda, com você. Só agradecer mesmo a oportunidade de participar aí na sexta-feira e lembrar mais uma vez que segunda-feira estaremos de volta com o programa. Nelson, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e vamos estudar, vamos nos aprofundar para nossa melhoria mesmo, sem julgar, sem criticar o outro, mas trabalhar em nosso benefício. Não é egoísmo não, tá, gente? É um exercício que a gente precisa fazer mesmo. Ninguém vai fazer pela gente, não. Um bom dia a todos, desejar um bom final de semana também. Obrigado, Wanda, obrigado, Márcio, obrigado a todos que estão aí conosco até agora. E eu quero fazer um convite aqui, eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu participo, tem outros programas que eu já participei aqui no Gota de Esperança. Eu quero convidar todos que estão agora chegando nesse momento e gostaram da palestra, gostaram do Nelson, se identificaram com alguma coisa, vai lá no meu canal, no YouTube, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Tem esses programas que eu já estive aqui no Gota de Esperança e também tem outros programas que eu apresento, palestras, inclusive aqui na TV IDEAC também é retransmitido um programa que eu apresento uma vez por mês, que é o programa Resenha Espírita, é retransmitido pela TV IDEAC. Então agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade e convido a todos, fechando agora, para fazer a oração comigo, fechando os olhos para quem se sentir à vontade, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a esse Deus Pai de amor que o Mestre Jesus nos ensina a enxergar. Agradecemos ao Mestre Jesus por esse ensinamento de como ser feliz. Ser felizes através do amor, através desse aprendizado no amar. Independente do caminho que nós escolhemos,
utilizando o nosso livre-arbítrio ao nosso favor, o caminho do amor é um caminho certo, e por isso agradecemos a Ti, Mestre, por nos guiar, por nos mostrar essa direção, a direção da felicidade, a direção do amor. E assim, agradecendo a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do programa Gotas de Esperança, da TV IDEAC, que nos cercam e nos inspiram em momentos como esse de luz que buscamos aqui, essa referência máxima, o Mestre Jesus e a doutrina espírita, nos auxiliando nesse entendimento maior. Dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa nessa manhã e tarde de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, gratidão aí a vocês, Nelson, Wanda, que possamos estar juntos, né, em próximas oportunidades. Wanda, pode trocar sempre, assim, que precisava. Você vai ser muito bem-vinda aqui na sexta-feira. Assim como a Ana Paula também foi feliz na segunda, né? Então é assim, nós vamos nos ajudando aqui uns aos outros, né? E gratidão também a todos que estiveram conosco. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. O programa Gotas de Esperança volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui do Brasil, meio-dia em Portugal, e que possamos todos levar conosco essas reflexões que tanto, né, nos ajudam na nossa caminhada. Então, um beijo aí no coração de todos e até uma próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.